A moça do estacionamento foi acusada de arranhar o carro do milionário, mas ele viu a caneta antiga em suas mãos. Era idêntica, aquele modelo exclusivo que ele mandou personalizar para sua filha, antes dela desaparecer, há 22 anos. O barulho ensurdecedor do shopping Eldorado ecoava pelo estacionamento subterrâneo enquanto Isadora Nunes ajustava o colete amarelo que a identificava como funcionária. Aos 28 anos, ela tinha aquele jeito meio tímido de quem aprendeu cedo a não chamar atenção, mas seus olhos verdes brilhavam com uma determinação que contrastava com a simplicidade do uniforme. Mais um dia, mais uma batalha, murmurou para si mesma, checando o relógio no pulso. 7 da manhã em ponto. O movimento ainda estava fraco, mas logo o estacionamento ficaria lotado de carros importados e gente com mais dinheiro no bolso do que ela ganhava em um ano. Isadora não se incomodava. Trabalho era trabalho, e ela precisava de cada centavo para custear os remédios da dona Célia, sua mãe adotiva que estava internada há 2 semanas com pneumonia. A mulher que a criou desde os 8 anos merecia todo o esforço do mundo. Ela estava organizando os cones de sinalização quando ouviu o ronco inconfundível de um motor potente ecoando pelas paredes de concreto. Uma Ferrari vermelha, reluzente como sangue fresco, desceu a rampa em velocidade que fazia os pneus cantarem contra o asfalto. "Meu Deus do céu", sussurrou, parando o que estava fazendo para admirar aquela máquina. Era o tipo de carro que ela só via em filme, e mesmo assim parecia mais real e impressionante ao vivo. O veículo parou em uma das vagas VIP, e dela saiu um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o salário de Isadora em 6 meses. Fernando Vasques. Ela reconheceu o nome na plaquinha dourada da vaga reservada, um dos empresários mais ricos de São Paulo. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele tinha aquele ar de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Cabelos grisalhos penteados para trás e uma expressão perpetuamente séria. Mas havia algo nos olhos dele, uma tristeza profunda que nem todo o dinheiro do mundo conseguia esconder. Fernando bateu a porta do carro com mais força que o necessário. Estava claramente irritado com alguma coisa, provavelmente algum negócio de milhões que não saiu como esperado, pensou Isadora. Rico tinha problema de rico. Ela voltou ao trabalho, tentando não parecer que estava reparando nele. Não era da conta dela a vida dos clientes. Por mais curiosidade que despertassem, mais 15 minutos depois, quando estava varrendo próximo às vagas VIP, Fernando voltou ao carro e soltou um grito que fez Isadora derrubar a vassoura. "Que porra é essa?" A voz dele ecoou pelo estacionamento inteiro. Outros funcionários pararam o que estavam fazendo para olhar. Isadora sentiu o sangue gelar nas veias. Fernando estava parado ao lado da Ferrari, apontando para um arranhão minúsculo na lateral direita. Era tão pequeno que ela precisou apertar os olhos para enxergar dali de onde estava. "Quem foi o desgraçado que encostou no meu carro?" ele berrou, olhando ao redor como um leão procurando a presa. Os olhos dele pousaram em Isadora, que estava a poucos metros de distância com a vassoura na mão. "Foi você", acusou, apontando o dedo na direção dela. "Você que estava aqui perto." "Eu não, senhor", Isadora conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca que o normal. "Eu não encostei no seu carro, juro por Deus." "Não minta para mim." Fernando se aproximou com passos firmes, o rosto vermelho de raiva. "Você estava aqui quando eu saí. Você está aqui agora. Quem mais poderia ter sido?" Pessoas começaram a se juntar ao redor. Curiosas, funcionários do shopping, alguns clientes, todos olhando para a cena como se fosse um espetáculo. Isadora sentiu as bochechas pegarem fogo de vergonha. "Senhor, eu juro pela minha mãe que não encostei no seu carro." Ela tentou se explicar, as lágrimas começando a embaçar sua visão. "Eu estava varrendo ali longe, nem cheguei perto. Você sabe quanto custa consertar um carro desses?" Fernando continuou gritando, se aproximando ainda mais. "Mais do que você ganha em 5 anos." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isadora. Ela nunca tinha se sentido tão pequena, tão humilhada. Tentou falar, se defender, mas a voz não saía. Só conseguia balançar a cabeça negando. Foi quando ela gesticulou nervosamente com as mãos, tentando se explicar, que Fernando viu, nas mãos trêmulas de Isadora, ela segurava uma caneta dourada antiga.
Com delicadas gravações de borboletas nas laterais, o objeto brilhava sob a luz artificial do estacionamento, e Fernando sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo parou. A raiva sumiu do rosto dele instantaneamente, substituída por uma expressão de choque absoluto. Ele ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. De onde você tirou isso?" A voz dele saiu como um sussurro rouco. Isadora piscou, confusa com a mudança súbita no comportamento dele. Olhou para a caneta na mão, sem entender. "Isso aqui?" ela perguntou, ainda fungando. É minha." Não é possível. Não é." Fernando murmurou, se aproximando devagar, como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. "Essa caneta? Onde você conseguiu essa caneta?" A multidão ao redor continuava observando, mas agora em silêncio total. A tensão no ar era palpável. "É minha desde criança", Isadora explicou, limpando as lágrimas com as costas da mão livre. "É a única coisa que eu tenho da minha infância, antes do acidente." Fernando sentiu as pernas bambas. Suas mãos começaram a tremer violentamente. "Que acidente?" ele perguntou, a voz barela e audível. Eu não me lembro de nada de antes dos 8 anos, Isadora contou, ainda sem entender por que ele estava tão interessado. "Acordei no hospital com traumatismo craniano. Os médicos disseram que eu estava agarrada nessa caneta quando me encontraram. É a única lembrança que tenho de quem eu era antes." O mundo de Fernando desabou. 22 anos. 22 anos procurando. 22 anos de culpa. 22 anos acreditando que sua pequena Camila estava morta. E ela estava ali, na frente dele, segurando o presente que ele mesmo havia mandado fazer especialmente para o 6º aniversário dela. Uma caneta única, feita sob encomenda, com número de série gravado no interior, borboletas douradas, porque Camila adorava borboletas. Impossível de replicar. Ele olhou mais atentamente para o rosto de Isadora. Os olhos verdes, exatamente iguais aos da mãe falecida. A pequena cicatriz no queixo, que ela tinha desde bebê quando caiu da cadeirinha. O formato do rosto, a maneira como mordia o lábio quando ficava nervosa. "Meu Deus!" Ele suspirou, levando a mão ao peito. "Senhor, está tudo bem?" Isadora perguntou. Preocupada com a palidez dele, Fernando não conseguia falar, não conseguia respirar direito. Sua filha, sua Camila, estava viva. Estava ali, na frente dele, crescida, linda. E ele tinha acabado de humilhá-la publicamente. Eu preciso. Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. A multidão continuava observando. Esperando uma explicação para aquela reviravolta bizarra, Fernando respirou fundo, tentando se recompor. Não podia desabar ali, na frente de todo mundo. Não podia assustar ainda mais a moça que claramente não se lembrava de nada. "Me desculpe", ele disse finalmente, a voz ainda trêmula. "Eu me enganei. Você não fez nada com o carro." Isadora o olhou desconfiada, ainda segurando a caneta dourada como se fosse sua vida. Posso saber seu nome?" Fernando perguntou, lutando para manter a voz calma. "Isadora", ela respondeu hesitante. "Isadora Nunes. Nunes, o sobrenome da família que a adotou." "Isadora", ele repetiu, saboreando o nome. "Nome bonito." Ela apenas assentiu, ainda sem entender nada do que estava acontecendo. "Essa caneta é realmente muito especial", Fernando disse, sem conseguir tirar os olhos do objeto. Você se importaria de tomar um café comigo algum dia? Eu gostaria de conversar sobre essa caneta, sobre onde você a conseguiu." Isadora olhou para Fernando como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Um dos homens mais ricos de São Paulo querendo tomar café com ela para falar sobre uma caneta velha. Aquilo não fazia sentido nenhum. "Eu não sei, senhor", ela respondeu, dando um passo para trás. "Preciso trabalhar, e minha mãe está no hospital. Por favor", Fernando insistiu. E havia algo na voz dele que não era súplica, mas uma urgência desesperada. "É muito importante para mim. Posso explicar melhor." A multidão começou a se dispersar, percebendo que o show tinha acabado. Isadora ainda segurava a caneta com força, como sempre fazia quando ficava nervosa. "Olha, moço", ela disse,
tentando soar mais firme. Não sei que tipo de brincadeira é essa, mas eu não tenho tempo para isso. Essa caneta é minha, e pronto. Não tem nada demais nela. Fernando sentiu o coração apertar. Claro que ela desconfiaria dele. Acabara de gritar com ela na frente de todo mundo, acusá-la injustamente. Agora queria conversar sobre o único objeto pessoal que ela tinha da infância. Devia estar parecendo um maluco. Você tem razão de desconfiar, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos. Eu me comportei como um idiota, mas eu juro que tenho uma boa razão para querer conversar com você. Isadora o estudou por um momento. Havia algo diferente no jeito dele agora. A raiva tinha sumido completamente, substituída por uma urgência que ela não conseguia decifrar. E aqueles olhos... Havia dor ali, uma dor profunda e antiga. É sobre minha filha, Fernando disse de repente, as palavras saindo antes que ele pudesse se controlar. Sua filha, ela desapareceu há muito tempo. E essa caneta que você tem, ele engoliu em seco. É idêntica a uma que eu mandei fazer para ela. Isadora sentiu um arrepio percorrer a espinha. Idêntica como cada detalhe, as borboletas, o formato, até a cor do dourado. Fernando se aproximou um pouco mais, mas manteve distância respeitosa. Posso ver mais de perto? Ela hesitou. Depois estendeu a caneta com cuidado. Fernando pegou o objeto com mãos trêmulas. E Isadora viu lágrimas se formarem nos olhos dele. Número de série 001 CMI 999. Ele sussurrou, lendo uma gravação minúscula na lateral. CM de Camila, 1999 do ano em que foi feita. O sangue de Isadora gelou. Como você sabe disso? Porque eu mandei gravar. Fernando devolveu a caneta com cuidado extremo. Fiz apenas uma, para o 6º aniversário da minha filha. Eles ficaram se olhando em silêncio por um momento. O estacionamento continuava sua rotina normal ao redor deles. Mas ali, naquele pequeno espaço entre a Ferrari vermelha e o pilar de concreto, o tempo parecia ter parado. Isso não pode ser coincidência, Fernando murmurou. Deve ter outras iguais, Isadora disse, mas a voz saiu sem convicção, ou parecidas. Não, era uma peça única, feita sob encomenda. O ourives guardou até os moldes originais. Fernando respirou fundo. Isadora, você disse que teve um acidente aos 8 anos. Traumatismo craniano, ela confirmou, tocando inconscientemente uma pequena cicatriz escondida pelos cabelos. Perdi toda a memória de antes. A única coisa que eu tinha quando me encontraram foi essa caneta. Fernando fechou os olhos, como se estivesse sentindo dor física. Onde foi o acidente? Hospital das Clínicas. Foi lá que Dona Célia me encontrou. Isadora sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Ela era enfermeira na ala pediátrica. Disse que ninguém veio me procurar, que eu ficava horas olhando para essa caneta, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E você não se lembra de nada. Nada mesmo. Às vezes tem uns flashes estranhos, uma música de ninar, o cheiro de um perfume, a sensação de estar sendo carregada no colo. Isadora balançou a cabeça. Mas os médicos disseram que é normal. O cérebro tenta preencher as lacunas. Fernando sentiu as pernas bambas novamente. Ele costumava cantar uma música específica para Camila dormir, e ela adorava quando ele a carregava no colo pela casa. Posso perguntar quando foi exatamente? Setembro de 2003? Dia 15. A data atingiu Fernando como um tiro. 3 dias depois do sequestro de Camila. 3 dias de desespero, procurando por toda São Paulo, oferecendo recompensas, implorando para os sequestradores entrarem em contato. 22 anos antes, Fernando brincava no jardim com Camila quando o telefone tocou. Ela tinha 6 anos e acabara de ganhar a caneta dourada que tanto queria. Papai, olha como escrevo bonito, ela gritou, mostrando os rabiscos no papel. Lindo, minha borboleta dourada. Ele respondeu, pegando o telefone. Era do escritório. Apenas 5 minutos de conversa sobre um contrato urgente. Quando voltou ao jardim, Camila tinha sumido. A caneta dourada estava no chão, ao lado do portão aberto. Camila! Ele gritou, correndo pela rua. Camila! Mas ela já tinha desaparecido. Senhor! A voz de Isadora o trouxe de volta ao presente. O senhor está bem.
Fernando piscou várias vezes, voltando ao estacionamento do shopping. Desculpe, me lembrei de algo. Sua filha, o que aconteceu com ela? Foi sequestrada, tinha 6 anos. A voz dele saiu áspera, como sempre acontecia quando falava sobre o assunto. Nunca mais a encontramos. Isadora sentiu o coração apertar. Sinto muito. Você tem alguma cicatriz? Fernando perguntou de repente. No queixo. Instintivamente, Isadora levou a mão ao queixo, cobrindo a pequena marca que tinha desde sempre. Como você sabe disso? Minha filha tinha uma cicatriz igual. Caiu da cadeirinha quando era bebê. O mundo começou a girar em volta de Isadora. Aquilo estava ficando bizarro demais. A caneta única, as datas coincidentes, a cicatriz. Olha, eu preciso ir, ela disse, guardando a caneta no bolso. Minha mãe me espera no hospital. Claro, claro, Fernando assentiu rapidamente. Mas Isadora, você não pode ir embora assim, não depois do que descobrimos. Não descobrimos nada. Ela rebateu, mas a voz tremeu. São só coincidências malucas. E se não forem? A pergunta ficou pairando no ar entre eles. Isadora sentiu um frio na barriga, uma sensação estranha de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Eu não posso lidar com isso agora, ela disse finalmente. Minha mãe está doente. Eu preciso trabalhar, pagar as contas. Não tenho tempo para fantasias. Não são fantasias. Fernando insistiu. Isadora, essa caneta, ela pode ser a chave para descobrir quem você realmente é. Eu sei quem sou. Sou Isadora Nunes, filha da dona Célia. Trabalho neste estacionamento e cuido da minha mãe. Pronto. Mas mesmo enquanto falava, ela sabia que alguma coisa havia mudado. As palavras de Fernando tinham plantado uma semente de dúvida que ela não conseguiria mais ignorar. Pelo menos me deixe ajudar com os custos do hospital, Fernando ofereceu. É o mínimo que posso fazer depois de ter gritado com você. Não precisa. Isadora respondeu orgulhosa. Por favor, não é caridade, é responsabilidade minha. Eu a acusei injustamente. Ela o estudou por um momento. Havia sinceridade nos olhos dele. E Deus sabia como ela precisava de ajuda com as contas médicas. Está bem, concordou relutante. Mas isso não significa que eu acredito nessa história toda. Fernando sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Claro que não, mas obrigado por aceitar. Ele tirou um cartão do bolso. Meu número pessoal, quando você quiser conversar sobre qualquer coisa. Isadora pegou o cartão, olhou para ele e depois para Fernando. E se você estiver certo, e se eu realmente for sua filha, então, Fernando disse, a voz embargada, seria o maior milagre da minha vida. Enquanto Isadora seguia para o hospital com o cartão de Fernando no bolso e 1000 perguntas na cabeça, do outro lado da cidade, numa mansão elegante no Morumbi, Rebeca Lins Vasques terminava sua aula de pilates matinal, aos 45 anos. Ela mantinha a forma impecável através de uma rotina rígida de exercícios, tratamentos estéticos e uma dieta que custava mais que o salário mínimo. Rebeca não era bonita no sentido clássico da palavra, mas tinha aquela beleza construída que o dinheiro proporcionava. Cabelos loiros, platinados sempre impecáveis, unhas feitas religiosamente toda semana, roupas de grife que custavam fortunas. Era o tipo de mulher que entrava em um ambiente e todos percebiam, não necessariamente por sua beleza natural, mas pelo poder que ela irradiava. 22 anos de casamento com Fernando Vasques haviam lhe dado tudo o que sempre sonhou: status, dinheiro, uma vida de luxo, e ela não pretendia abrir mão disso. Checou o relógio Cartier no pulso. Fernando estava demorando mais que o normal para voltar do escritório. Ele andava estranho ultimamente, mais distante, pensativo. Será que havia descoberto sobre suas pequenas compras extras com o cartão corporativo? O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Rebeca Vasques. Atendeu com sua voz educada e impostada. Senhora Vasques, aqui é o Marco do estacionamento do Eldorado. Rebeca franziu a testa. Por que alguém do estacionamento estaria ligando para ela? Sim, é que aconteceu uma coisa meio estranha aqui hoje com o Sr. Fernando. Achei que a senhora deveria saber. Que tipo de coisa? Ele teve uma briga com uma funcionária por causa de um arranhão no carro, mas depois mudou completamente de comportamento.
Ficou conversando com ela sobre uma caneta velha. Até pediu para tomar café com a moça. O sangue de Rebeca gelou. Uma caneta. Uma caneta dourada com uns desenhos. A funcionária disse que era dela desde criança. As mãos de Rebeca começaram a tremer. Não podia ser. Simplesmente não podia ser. Como era essa funcionária? Perguntou, tentando manter a voz calma. Moça nova, uns 28 anos, cabelo castanho, olhos verdes bem claros, nome Isadora alguma coisa? Rebeca desligou o telefone sem se despedir. Correu para o banheiro e vomitou, 22 anos antes. Rebeca Lins era apenas a secretária particular de Fernando Vasques, mas tinha planos muito maiores. Ela observava cada movimento dele, cada decisão de negócios, cada detalhe de sua vida pessoal. E o que mais chamava sua atenção era o testamento que ela havia digitado secretamente. Fernando deixaria toda sua fortuna bilionária para a filha de 6 anos. Toda. Uma criança de 6 anos herdaria um império. Isso não podia acontecer. Rebeca sabia que Fernando ainda amava a memória da esposa falecida, que morrera no parto. Ele era um homem destruído pela perda, que se dedicava inteiramente à filha e aos negócios. Não havia espaço para romance em sua vida. Mas se a criança desaparecesse, a ideia surgiu numa noite insone, enquanto ela organizava os documentos do escritório. Se Camila não existisse mais, Fernando ficaria vulnerável. Precisaria de consolo, de alguém para cuidar dele. E ela estaria lá, como sempre esteve. O plano era simples: fazer a criança desaparecer e depois consolá-lo até conquistá-lo. Com Camila fora do caminho, ela se tornaria a única herdeira quando se casassem. Rebeca conhecia pessoas que faziam trabalhos sujos por dinheiro. Não seria difícil arranjar um sequestro que terminasse. Mal, tem que parecer um sequestro comum, explicou para Carlinhos, um criminoso de baixo escalão que fazia trabalhos ocasionais para empresários que precisavam de soluções criativas. Peguem a menina, levem para longe e resolvam o problema de forma definitiva, mas tem que parecer acidente. E o dinheiro? 500 mil, metade agora, metade quando o trabalho estiver terminado. Era uma fortuna para Carlinhos, que assinou imediatamente, no dia combinado. Rebeca se certificou de que Fernando recebesse uma ligação urgente do escritório, enquanto brincava com Camila no jardim. 5 minutos. Era só isso que ela precisava. Carlinhos e seu comparsa entraram pela porta dos fundos que Rebeca havia deixado aberta. A operação deveria ser silenciosa e rápida, mas Camila começou a gritar. Cala a boca, menina! Carlinhos sussurrou, nervoso. A criança se debatia, tentando fugir. Papai, papai! Ela gritava. Foi quando Carlinhos perdeu a paciência. Pegou um pedaço de madeira do jardim e bateu na cabeça da menina com mais força do que pretendia. Camila desabou no chão, imóvel. Porra, cara, acho que você matou ela. O comparsa sussurrou. Carlinhos se abaixou para verificar. A menina estava respirando, mas estava inconsciente e sangrava da cabeça. Ela não tá morta, não, mas tá maluca de ruim. E agora? Agora nada. Se ela não morreu, vai morrer logo. Vamos deixar ela em algum lugar longe daqui. Eles colocaram Camila inconsciente no porta-malas do carro e dirigiram até a zona leste da cidade. Pararam na frente do Hospital das Clínicas e deixaram a menina na entrada da emergência. Se ela sobreviver, não vai lembrar de nada mesmo. Carlinhos murmurou. Aquela pancada foi forte. Rebeca recebeu a ligação naquela mesma noite. Trabalho terminado. Carlinhos disse. A menina não incomoda mais. Ela pagou o restante do dinheiro e começou a segunda fase do plano. Consolar Fernando durante meses, ela foi o ombro onde ele chorava, organizou as buscas, contratou detetives particulares, fez tudo o que uma secretária dedicada faria por um patrão devastado, e aos poucos, muito aos poucos, ela foi se tornando indispensável. 2 anos depois, quando Fernando finalmente desistiu de procurar Camila, eles se casaram. Uma cerimônia pequena, discreta. Fernando ainda estava de luto, mas Rebeca havia conquistado seu lugar como a mulher que o ajudara nos momentos mais difíceis. A fortuna estava garantida no presente. Rebeca caminhava de um lado para outro na sala, o coração disparado. 22 anos guardando aquele segredo. 22 anos acreditando que Camila estava morta. Mas se a menina sobreviveu, se ela cresceu sem memórias,
sem saber quem era, e agora estava de volta. Não, murmurou para si mesma. Não pode ser ela. É impossível. Mas a descrição batia, idade certa, olhos verdes como os da mãe de Camila. E principalmente, a caneta dourada. Rebeca se lembrava perfeitamente daquela caneta. Fernando tinha feito um escândalo quando ela sumiu junto com a menina. Procurou por toda a casa. Questionou todos os funcionários. Era o presente de aniversário que ele havia dado para a filha poucos dias antes do sequestro. Se essa tal Isadora tinha a caneta, o som da Ferrari entrando na garagem a fez pular. Fernando chegara em casa e, pelo barulho do motor, estava dirigindo mais devagar que o normal. Isso não era bom sinal. Ela correu para o espelho, verificou a maquiagem e a postura. 22 anos de prática a haviam ensinado a esconder qualquer emoção quando necessário. "Amor!", chamou quando ouviu a porta se fechar. "Como foi seu dia?" Fernando entrou na sala com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Havia esperança em seus olhos. Esperança e algo que parecia alegria. "Rebeca", ele disse. E sua voz tinha uma energia diferente. "Preciso te contar uma coisa incrível que aconteceu hoje." O estômago de Rebeca se revirou, mas ela manteve o sorriso no rosto. "Conta tudo, querido. Você parece diferente." "É que..." Fernando hesitou, como se não soubesse por onde começar. "Hoje aconteceu algo que pode mudar nossas vidas para sempre." Rebeca sentou no sofá, fingindo curiosidade, mas por dentro estava calculando. Se suas suspeitas estivessem certas, se Fernando realmente havia encontrado Camila, então tudo pelo que ela havia lutado nos últimos 22 anos estava em risco, e ela não permitiria que isso acontecesse, jamais. Fernando parou no meio da sala, olhando para Rebeca como se a visse pela primeira vez em anos. Havia tantas coisas que ele queria dizer, tantas perguntas que precisavam de respostas, mas algo no olhar atento da esposa o fez hesitar. "Na verdade", ele disse finalmente, "foi só um dia corrido no escritório. Nada demais." Rebeca inclinou a cabeça, estudando o marido. "Tem certeza? Você parece agitado." "Estou bem." Fernando mentiu. Dirigindo-se para o bar, serviu uma dose de uísque, mais para ocupar as mãos trêmulas do que por vontade de beber. "E você? Como foi seu dia?" "Normal, pilates, salão, algumas compras." Rebeca se levantou e se aproximou dele. "Fernando, você sabe que pode me contar qualquer coisa, né? Somos casados há 22 anos. 22 anos. Exatamente o tempo que Camila estava desaparecida, a coincidência não passou despercebida para Fernando. "Claro que sei", ele respondeu, forçando um sorriso. "Só estou cansado." Mas por dentro, sua mente fervilhava. Precisava investigar, descobrir a verdade sobre Isadora, mas não podia levantar suspeitas. Rebeca sempre foi muito observadora, muito atenta aos seus movimentos. "Vou tomar um banho", anunciou, subindo a escada no banheiro, com a água correndo para abafar qualquer som. Fernando ligou para seu assistente pessoal. "Roberto, preciso que você me arranje o contato de um investigador particular. O melhor de São Paulo e Roberto. Isso fica entre nós, entendeu?" Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isadora caminhava pelos corredores brancos e assépticos do Hospital das Clínicas, o cheiro familiar de desinfetante e o barulho constante dos equipamentos médicos sempre a deixavam ansiosa. Mas ela fazia esse trajeto todos os dias há 2 semanas. Dona Célia estava no quarto 314, conectada a vários aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Aos 58 anos, a pneumonia estava cobrando um preço alto do seu corpo já debilitado por anos de trabalho pesado. "Oi, mãe", Isadora sussurrou. Puxando a cadeira para perto da cama, Célia abriu os olhos devagar, um sorriso fraco iluminando o rosto pálido. "Minha filha, como foi o trabalho hoje?" Isadora hesitou. Como explicar o que havia acontecido? O encontro com Fernando, a caneta, as coincidências impossíveis? "Foi diferente", ela disse finalmente. "Diferente como... Conheci um homem hoje, um cliente do shopping." Isadora tirou o cartão de Fernando do bolso. "Ele disse umas coisas estranhas sobre minha caneta." Célia tentou se sentar melhor na cama, o interesse despertando em seus olhos cansados. "Que tipo de coisas?"
Ele disse que é idêntica a uma que ele mandou fazer para a filha dele. Uma filha que desapareceu há 22 anos. O rosto de Célia empalideceu ainda mais. Filha, mãe, a senhora está bem. Isadora. Célia segurou a mão da filha com força surpreendente. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Que dia? O dia em que alguém viria procurar por você. Isadora sentiu um frio na espinha. Do que a senhora está falando? Célia respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar um segredo guardado há décadas. Quando te encontrei no hospital, você não estava sozinha. Havia sinais de que alguém estava procurando por uma criança desaparecida, cartazes, notícias na TV, uma menina de 6 anos que tinha sumido na Zona Oeste. E por que a senhora nunca me contou isso? Porque você estava tão machucada, tão assustada. Os médicos disseram que forçar as memórias poderia ser prejudicial. E depois de alguns meses sem ninguém aparecer para te buscar, eu pensei. Célia engoliu em seco. Eu pensei que talvez fosse melhor assim, que você ficasse comigo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isadora. A senhora acredita que eu possa ser mesmo a filha dele. Não sei, minha querida, mas se existe uma possibilidade... Célia apertou ainda mais a mão da filha. Você merece descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Fernando chegou cedo ao escritório. Havia passado a noite em claro. Pensando em Isadora, na caneta, nas coincidências que pareciam impossíveis demais para serem apenas coincidências, Roberto bateu na porta às 9 em ponto. Senhor Vasques, o investigador que o senhor pediu está aqui. Mande entrar. Davi Moreira era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, aparência discreta, o tipo de pessoa que passaria despercebida numa multidão, o que provavelmente era uma vantagem em sua profissão. Senhor Vasques. Ele cumprimentou com um aperto de mão firme. Roberto me disse que o senhor precisa de uma investigação discreta. Muito discreta, Fernando enfatizou. É sobre uma pessoa, uma jovem de 28 anos chamada Isadora Nunes. Davi pegou um bloco de notas. Que tipo de informação o senhor está procurando? Tudo. Histórico médico, registros de adoção, qualquer coisa que possa confirmar sua identidade real. Fernando respirou fundo. Há razões para acreditar que ela possa ser minha filha, que desapareceu há 22 anos. Davi não demonstrou surpresa. Provavelmente já havia visto casos mais estranhos. Entendo. Vou precisar de algumas informações sobre sua filha desaparecida para fazer comparações. Camila Vasques, sequestrada em setembro de 2003, aos 6 anos de idade, nunca foi encontrada. Fernando abriu uma gaveta e tirou uma pasta amarelada pelo tempo. Aqui estão todos os registros da investigação original, fotos, descrições físicas. Davi folheou os documentos rapidamente. Vou começar pelos registros hospitalares de setembro de 2003. Se ela realmente deu entrada no Hospital das Clínicas com traumatismo craniano. Quanto tempo você precisa? Para uma investigação preliminar? Uns 3 dias para algo mais completo. 1 semana. 3 dias então. Fernando decidiu. E Davi? Ninguém pode saber sobre isso, especialmente minha esposa. Claro, senhor. Discrição total. Enquanto Fernando organizava a investigação, Isadora estava de volta ao estacionamento, tentando se concentrar no trabalho. Mas era impossível. Cada vez que olhava para a caneta dourada, as palavras de Fernando ecoavam em sua mente. Isadora. A voz de seu supervisor a tirou dos pensamentos. Tem um cliente esperando para falar com você na recepção. Ela franziu a testa. Clientes normalmente não pediam para falar com funcionários específicos. Na recepção, Fernando a esperava com 2 xícaras de café e uma expressão ansiosa. Espero que não se importe, ele disse. Trouxe o café que prometi ontem. Isadora olhou ao redor, verificando se alguém estava prestando atenção. Não deveria estar aqui, Sr. Vasques. Posso ter problemas no trabalho. Já conversei com seu supervisor. Disse que você me ajudou com um problema no carro e queria agradecer pessoalmente. Eles se sentaram em uma mesa pequena na praça de alimentação do shopping. Fernando empurrou uma das xícaras para ela. Conversei com minha mãe adotiva ontem. Isadora disse sem rodeios. Ela me contou algumas coisas que eu não sabia. Fernando se inclinou para a frente, atento a cada palavra.
Quando me encontraram no hospital, havia uma busca em andamento por uma menina desaparecida. Você se lembra de algo mais? Não, mas... Isadora hesitou. Às vezes eu tenho sonhos estranhos. Uma casa grande, um jardim com flores. Alguém me chamando de borboleta. O café na mão de Fernando tremeu. Borboleta. É bobagem, eu sei. Não é bobagem, Fernando disse com voz embargada. Eu costumava chamar minha filha de minha pequena borboleta dourada. Eles ficaram em silêncio por um momento. O peso daquela revelação pairando entre eles. Senhor Vasques, Isadora disse finalmente. Se eu realmente for sua filha, o que aconteceu comigo? Por que eu estava machucada? Por que ninguém veio me buscar? Fernando fechou os olhos. A dor antiga voltando com força total. Você foi sequestrada, saiu para brincar no jardim e simplesmente desapareceu. Procuramos por toda São Paulo. Oferecemos recompensa. Contratamos detetives. Sua voz falhou. Nunca encontramos nenhum rastro. E agora? Agora, Fernando disse, olhando diretamente nos olhos verdes dela. Vamos descobrir a verdade, de uma vez por todas. 3 dias depois, Fernando estava em seu escritório tentando se concentrar numa reunião sobre um novo empreendimento quando Roberto entrou discretamente e colocou um envelope lacrado sobre sua mesa. O olhar significativo do assistente disse tudo. Os resultados da investigação haviam chegado. Senhores, Fernando se levantou abruptamente. Vamos pausar por aqui, Roberto. Reagende para amanhã. Os executivos saíram confusos pela interrupção súbita, mas Fernando não se importava. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope com o brasão da empresa de investigação. As primeiras páginas continham informações básicas que ele já conhecia. Isadora Nunes, 28 anos, encontrada no Hospital das Clínicas em 15 de setembro de 2003, com traumatismo craniano severo, adotada informalmente por Célia Santos Nunes, enfermeira aposentada. Mas foi na página 4 que Fernando encontrou o que procurava. Análise de DNA realizada através de amostra coletada discretamente, copo de café, em comparação com material genético fornecido pelo contratante. Resultado: compatibilidade de 99,97% para a relação paternal direta. O papel caiu das mãos de Fernando. Ele se deixou cair na cadeira, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Camila, sua Camila estava viva. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto antes mesmo que ele pudesse processar completamente a informação. 22 anos. 22 anos de culpa, de noites em claro, de se perguntar se ela estava sofrendo em algum lugar. E ela estava ali, a poucos quilômetros de distância. Trabalhando num estacionamento para pagar as contas médicas da mãe adotiva, Fernando levou as mãos ao rosto e chorou como não chorava desde o dia do sequestro. Eram lágrimas de alívio, de júbilo, mas também de uma tristeza profunda por todos os anos perdidos. Sua filha havia crescido sem ele. Tinha passado por dificuldades financeiras. Havia cuidado sozinha de uma mãe doente. Trabalhava num emprego pesado para sobreviver. Enquanto isso, ele vivia numa mansão, nadando em dinheiro que poderia ter facilitado a vida dela. Mas ela estava viva, estava bem, e agora ele poderia compensar todo o tempo perdido. Fernando pegou o telefone para ligar para Isadora, mas parou no meio do movimento. Como contar uma notícia dessas? Como explicar que ela era herdeira de uma fortuna bilionária? Como dizer que a vida simples que ela conhecia ia mudar completamente? Decidiu que a conversa precisava ser pessoal. No estacionamento do shopping, Isadora organizava os cones de sinalização quando viu a Ferrari vermelha descendo a rampa. Seu coração disparou. Nos últimos 3 dias, ela havia pensado constantemente na conversa com Fernando, nas possibilidades que se abriam, nos sonhos estranhos que vinham ficando mais vívidos. Fernando saiu do carro com uma expressão diferente. Havia algo solene em seu rosto, mas também uma alegria contida que ela não conseguia decifrar. Isadora, ele se aproximou devagar. Preciso falar com você, é importante. Aconteceu alguma coisa? Sim e não. Fernando respirou fundo. Você pode sair mais cedo hoje. Tem um lugar onde precisamos ir. Não sei se posso. Já conversei com seu supervisor e está liberada. 20 minutos depois, eles estavam no carro de Fernando
dirigindo em direção a um laboratório particular na região dos Jardins. Isadora notou que ele dirigia devagar, como se estivesse tentando adiar algo. Para onde estamos indo? Um laboratório preciso. Precisamos confirmar uma coisa. Confirmar o quê? Fernando parou num sinal vermelho e se virou para olhá-la diretamente. Isadora, eu fiz um exame de DNA. Peguei uma amostra sua, sem você saber. Sei que foi uma invasão de privacidade, mas eu precisava ter certeza. Isadora sentiu o mundo girar. Uma amostra minha, do copo de café que você usou, e eu comparei com o meu DNA. O silêncio no carro era ensurdecedor. Isadora o encarava como se ele tivesse acabado de confessar um crime. E? Ela perguntou finalmente, a voz saindo como um sussurro. E o resultado chegou hoje de manhã. Fernando estacionou o carro em frente ao laboratório e desligou o motor. Suas mãos tremiam quando ele se virou para ela novamente. Isadora, você é minha filha. Você é Camila. As palavras atingiram Isadora como um soco no estômago. Ela piscou várias vezes, tentando processar a informação. Isso não pode estar certo. 99,97% de compatibilidade. Fernando disse, tirando o relatório do bolso. Não há margem para erro. Isadora pegou o papel com mãos trêmulas. As palavras pareciam dançar na página, mas a conclusão era clara. Fernando Vasques era, cientificamente, seu pai biológico. Eu não entendo. Ela murmurou. Se você é meu pai, por que nunca me encontrou? Por que fiquei 22 anos sem saber quem eu era? Porque os malditos que te sequestraram fizeram você desaparecer completamente. Te deixaram num hospital do outro lado da cidade, com uma identidade falsa. Nunca passaria pela nossa cabeça procurar lá. Fernando sentiu a raiva antiga voltar com força. Eles te machucaram de propósito, Camila. Te bateram na cabeça para você esquecer de tudo, para que mesmo se fosse encontrada, não pudesse nos levar até eles. Não me chame de Camila, Isadora disse de repente, a voz mais alta. Meu nome é Isadora. Desculpe, Você não entende. Ela saiu do carro abruptamente. Minha vida inteira foi uma mentira. Tudo o que eu sei sobre mim mesma é falso. Fernando saiu atrás dela. Não foi uma mentira. Célia te criou com amor. Você teve uma vida boa. Uma vida boa. Isadora se virou para ele, lágrimas rolando pelo rosto. Você sabe quantas vezes eu me perguntei quem eram meus pais verdadeiros. Quantas noites eu chorei porque me sentia vazia, incompleta. Eu sei que deve ser difícil. Difícil. Ela deu uma risada amarga. Enquanto eu catava moedas para comprar remédio para minha mãe, você estava numa mansão, vivendo como rei. E você quer que eu aceite isso como se fosse normal. Fernando sentiu como se tivesse levado um tapa. Isadora, Camila, eu procurei por você todos os dias durante anos. Nunca parei de procurar, mas não me achou. Não. E isso vai me assombrar pelo resto da vida. Eles ficaram parados na calçada, olhando um para o outro, pai e filha, unidos pelo sangue, mas separados por décadas de dor e incompreensão. O que acontece agora? Isadora perguntou finalmente. Agora, Fernando disse, a voz embargada. Tentamos recuperar o tempo perdido. Se você quiser, e se eu não quiser, e se eu preferir continuar sendo apenas Isadora Nunes. Fernando sentiu o coração se partir. Então vou respeitar sua decisão. Mas por favor, pelo menos me deixe ajudar com as despesas médicas da Célia. Me deixe fazer isso por você. Isadora o estudou por um longo momento. Havia sinceridade nos olhos dele, mas também uma dor profunda que espelhava a sua própria. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Preciso de tempo para processar tudo isso. Claro, todo o tempo que precisar. Fernando a levou de volta ao shopping em silêncio. Quando ela saiu do carro, ele segurou seu braço delicadamente. Isadora, independente do que você decidir, quero que saiba uma coisa. Eu nunca deixei de amar você, nem por um segundo em todos esses anos. Ela assentiu sem olhar para trás e entrou no shopping. Fernando ficou parado ali por vários minutos, vendo-a desaparecer entre a multidão, naquela noite. Enquanto Fernando chegava em casa com o coração partido e a cabeça cheia de planos para reconquistar a filha,
Rebeca o esperava na sala com uma taça de vinho na mão e uma expressão calculista no rosto. Como foi seu dia, o amor? Ela perguntou, observando cada microexpressão no rosto do marido. Normal, Fernando mentiu, dirigindo-se direto para o bar. Tem certeza, você parece abalado. Fernando serviu uma dose dupla de uísque. Só cansado. Mas Rebeca não era tola. Havia algo diferente no comportamento dele nos últimos dias. Algo que a deixava profundamente inquieta. Fernando. Ela se levantou e se aproximou dele. Nós somos casados há 22 anos. Eu conheço você melhor que ninguém. Sei quando alguma coisa está te incomodando. Ele a olhou por cima do copo. E o que você acha que está me incomodando? Não sei, mas vou descobrir. Era uma ameaça sutil, mascarada de preocupação conjugal. Fernando conhecia Rebeca bem o suficiente para saber que ela não desistiria facilmente. Não há nada para descobrir, ele disse friamente. Agora, se me der licença, estou cansado. Ele subiu para o quarto, deixando Rebeca sozinha na sala com seus pensamentos perigosos e suas suspeitas crescentes. Na manhã seguinte, Rebeca esperou Fernando sair para o escritório antes de fazer a ligação que vinha planejando desde a noite anterior. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto discava um número que não usava há anos, mas que ainda sabia de cor. Carlinhos! Sua voz saiu tensa quando a ligação foi atendida. Rebeca, porra, pensei que você tinha morrido. Faz quanto tempo? 22 anos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Merda. Você só me liga quando tem problema sério. Tenho mesmo. Rebeca caminhou até a janela, verificando se não havia ninguém por perto. Lembra do trabalho que você fez para mim em 2003? A menina, claro que lembro, por quê? Ela está viva. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Rebeca podia ouvir Carlinhos respirando pesadamente. Como assim viva? Eu deixei ela moribunda na porta do hospital. Ela não podia ter sobrevivido àquela pancada. Mas sobreviveu e agora ela voltou. Porra, Rebeca, porra! Carlinhos gritou. Você disse que ela ia morrer, que era só para dar uma pancada e deixar em algum lugar longe. Eu não sabia que ela ia sobreviver. Rebeca rebateu, sua voz também subindo de tom. Você bateu forte demais. E agora ela lembra de alguma coisa. Não, pelo menos não ainda. Mas Fernando está investigando se ele descobrir a verdade. Nós vamos para a cadeia. Você vai para a cadeia e eu vou perder tudo. Carlinhos respirou fundo várias vezes antes de falar novamente. O que você quer que eu faça? A mesma coisa que deveria ter feito 22 anos atrás. Terminar o trabalho. Você está maluca. Não é uma criança indefesa agora. É uma mulher adulta. E se ela sumir de novo, Fernando vai desconfiar na hora. Fernando já desconfia. É questão de tempo até ele juntar as peças. Rebeca se afastou da janela. Carlinhos, se ela falar, nós dois estamos fudidos. Você quer passar o resto da vida na cadeia. E como você quer que eu faça isso, não posso simplesmente matar a filha do cara mais rico de São Paulo e esperar que ninguém investigue. Tem que parecer acidente, assalto que deu errado, atropelamento, sei lá. Você é profissional. Descobre um jeito. Carlinhos ficou em silêncio por alguns minutos, claramente pesando as opções. Vai custar caro desta vez, ele disse finalmente. Quanto? 2 milhões em dinheiro vivo. 2 milhões, Rebeca gritou. Você está louco. É o preço de matar a filha de um bilionário e não ser pego. Se você não tem, procura outro idiota para fazer o serviço. Rebeca calculou rapidamente. 2 milhões era muito dinheiro, mas não impossível. Ela tinha acesso às contas bancárias de Fernando, sabia as senhas, conhecia os investimentos, poderia transferir a quantia sem que ele notasse imediatamente. Está bem, ela concordou. Mas quero que seja rápido e tem que parecer completamente natural. Vou precisar de informações, onde ela trabalha, mora, quais os hábitos dela. Trabalha no estacionamento do shopping Eldorado. O nome agora é Isadora Nunes. Isadora. Mudaram até o nome dela. Foi adotada por uma enfermeira. Cresceu sem saber quem realmente era. Até agora. Até agora. Rebeca confirmou sombriamente. Carlinhos, preciso saber quando vai acontecer, para ter um álibi perfeito. Me dá uns 3 dias para planejar. Vou estudar a rotina dela, encontrar o momento certo. Certo, te transfiro 1 milhão agora.
O resto, quando o trabalho estiver terminado. Combinado? E Rebeca? Sim, desta vez não vai sobrar nada para contar história. Enquanto Rebeca organizava sua conspiração mortal, Isadora estava sentada ao lado da cama de Dona Célia no hospital, contando tudo o que havia descoberto nas últimas 24 horas. Então é verdade, Célia disse, apertando a mão da filha. Você realmente é filha dele. DNA não mente, né? Isadora suspirou. Mas eu não sei o que fazer com essa informação. O que seu coração está dizendo? Meu coração está confuso. Isadora se levantou e caminhou até a janela. Por um lado, finalmente tenho respostas. Sei de onde vim, quem são meus pais biológicos. Mas por outro lado, tenho medo de que tudo mude. Minha vida, meu jeito de ser, minha relação com a senhora. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. E se ele quiser que eu vire outra pessoa? Uma filha rica que eu nunca fui. Célia sorriu com ternura. Minha querida, você pode ter o sangue dele, mas foi criada por mim, seus valores, sua personalidade, sua bondade. Isso não muda com dinheiro. Mas e se mudar? E se eu me acostumar com a vida fácil e esquecer de onde vim? Você acha que eu te criei mal assim? Isadora riu pela primeira vez em dias. A senhora tem razão. E outra coisa, Célia continuou. Esse homem procurou por você durante 22 anos. Você acha que ele vai querer mudar quem você é? Ou vai estar só feliz por ter você de volta? Isadora voltou para a cadeira e pegou a mão da mãe adotiva. A senhora não está com ciúmes. Não está com medo de me perder. Meu amor, Célia disse com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que esse dia poderia chegar. E sabe o que mais? Estou orgulhosa. Orgulhosa de ter criado uma mulher tão forte e bondosa que seu pai biológico vai se orgulhar de chamar de filha. Obrigada, mãe. Vai falar com ele? Isadora assentiu. Acho que sim, mas no meu tempo, do meu jeito. Fernando estava em seu escritório tentando se concentrar numa pilha de contratos quando Roberto entrou com uma expressão preocupada. Senhor Vasques, tem um problema. Que tipo de problema? Sua esposa fez uma transferência de R$1 milhão esta manhã, para uma conta que não reconheço. Fernando levantou a cabeça bruscamente. 1 milhão. Sim, senhor. Saiu da conta corrente principal. Achei estranho porque ela nunca move quantias tão altas sem avisar. Fernando sentiu um frio na espinha. Rebeca sempre foi cuidadosa com o dinheiro. Nunca gastava grandes quantias sem justificativa. E agora, justamente quando ele havia descoberto a verdade sobre Isadora, Roberto, quero que você investigue essa transferência. Discretamente. Descubra para onde foi o dinheiro e para quem. Sim, senhor. Depois que Roberto saiu, Fernando ficou olhando pela janela de seu escritório, uma suspeita terrível começando a se formar em sua mente. 22 anos de casamento com Rebeca, ela havia aparecido em sua vida logo depois do sequestro de Camila. Havia sido seu consolo, sua âncora durante os momentos mais difíceis. Mas e se... Fernando balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Era paranoia. Rebeca não poderia ter nada a ver com o sequestro. Era impossível, mas a transferência do dinheiro... Seu telefone tocou, interrompendo os pensamentos sombrios. Fernando Vasques. Senhor Vasques, aqui é Isadora. O coração de Fernando disparou. Isadora, como você está? Confusa, mas pensando. Será que podemos nos encontrar hoje à tarde? Tenho algumas perguntas. Claro que sim, onde você quiser. Conhece o café da Rua Augusta, aquele pequeno, o grão dourado. Conheço. Que horas? 5 horas. Estarei lá. Fernando desligou o telefone com uma mistura de alegria e nervosismo. Sua filha queria conversar. Talvez houvesse esperança de recuperar o relacionamento que lhes foi roubado. Mas enquanto Fernando se preparava para o encontro que poderia mudar sua vida, do outro lado da cidade, Carlinhos estudava fotos de Isadora numa mesa de bar sujo, planejando cuidadosamente como eliminar a única pessoa que poderia destruir o império que Rebeca havia construído sobre mentiras e sangue. O tempo estava se esgotando para todos os envolvidos naquela trama de 22 anos, e nem Fernando nem Isadora faziam ideia de que a cada conversa, a cada encontro, eles se aproximavam mais do perigo mortal que os aguardava.
O café grão-dourado estava quase vazio quando Fernando chegou, 15 minutos antes do horário marcado. Escolheu uma mesa nos fundos, longe das janelas, onde pudessem conversar com privacidade. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto mexia no açúcar do café que havia pedido mais para ocupar o tempo do que por vontade de beber. Isadora apareceu exatamente às 5 horas, usando o mesmo uniforme amarelo do estacionamento. Fernando se levantou quando a viu, um sorriso nervoso no rosto. "Obrigada por vir", ela disse, sentando-se à sua frente. "Obrigado você por ter ligado." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, estudando um ao outro. Fernando notou pequenos detalhes que havia perdido nos encontros anteriores. A maneira como ela mordia o lábio quando pensava. Idêntica ao hábito que Camila tinha quando criança. Os olhos verdes que mudavam de cor dependendo da luz. Exatamente como os da mãe dela. Eu fiquei a noite inteira pensando. Isadora começou finalmente, tentando entender como me sinto com tudo isso. E chegou a alguma conclusão. Sim e não. Ela suspirou. É estranho descobrir que sua vida inteira foi, não exatamente uma mentira, mas diferente do que você imaginava. Fernando assentiu. Posso imaginar como deve ser difícil. Dona Célia me disse que eu deveria te dar uma chance, que você procurou por mim durante todos esses anos. Procurei. Nunca parei. Por que nunca checaram os hospitais da cidade? A pergunta atingiu Fernando como um soco. Checamos alguns, mas você foi registrada como Isadora Nunes, não como Camila Vasques, e estava na Zona Leste. Nunca passaria pela nossa cabeça que os sequestradores te levariam para tão longe. Sequestradores. Isadora repetiu a palavra devagar. Você tem alguma ideia de quem foram? Não. A polícia investigou por anos, mas não encontrou nada, nenhuma pista, nenhuma testemunha, nenhum pedido de resgate. Isadora franziu a testa. Isso não é estranho. Sequestros normalmente são por dinheiro, não? Sempre me incomodou isso. Fernando se inclinou para a frente. É como se alguém quisesse que você simplesmente desaparecesse. Enquanto falavam, nenhum dos dois notou o homem de boné e óculos escuros sentado numa mesa próxima à entrada, fingindo ler um jornal. Carlinhos havia chegado 20 minutos antes e observava cada movimento de Isadora, estudando seus gestos, sua rotina, procurando o momento perfeito para agir. Tenho outra pergunta, Isadora disse. Sobre sua esposa, como ela reagiu quando você contou sobre mim. Fernando hesitou. Na verdade, eu ainda não contei. Por quê? Porque queria ter certeza primeiro. E por quê? Ele pausou, uma suspeita antiga voltando à tona. Porque algo não está certo. Como assim? Rebeca fez uma transferência estranha hoje. R$1 milhão. E ela tem andado muito curiosa sobre meus movimentos ultimamente. Isadora sentiu um arrepio. Você acha que ela pode ter algo a ver com meu sequestro? Não sei, parece paranoia, mas... Fernando balançou a cabeça. 22 anos, Isadora. Ela apareceu na minha vida logo depois que você desapareceu. Foi meu consolo, minha âncora. E agora que você voltou, ela pode se sentir ameaçada. Exatamente. Carlinhos prestou atenção na conversa, captando fragmentos das palavras quando ouviu transferência e R$1 milhão. Sorriu discretamente. Rebeca estava sendo cuidadosa, mas não o suficiente, se Fernando já desconfiava dela. O tempo estava se esgotando rapidamente. O que você vai fazer? Isadora perguntou. Vou investigar, discretamente. Fernando estendeu a mão por cima da mesa. Mas independente do que descobrir sobre Rebeca, quero que saiba que você é a coisa mais importante da minha vida. Sempre foi. Isadora olhou para a mão estendida por um momento antes de pegá-la. Eu gostaria de tentar construir um relacionamento pai e filha. Os olhos de Fernando se encheram de lágrimas. Sério, mas devagar, no meu ritmo. E Dona Célia continua sendo minha mãe também. Claro, ela te criou, te deu amor quando eu não pude. Sempre serei grato a ela. Eles conversaram por mais 1 hora sobre a infância perdida. Sobre sonhos e planos para o futuro. Fernando contou histórias sobre Camila pequena, sobre os primeiros passos, as primeiras palavras, o amor incondicional que sentia pela filha.
Isadora compartilhou memórias da vida com Dona Célia, das dificuldades financeiras, mas também do amor e carinho que nunca lhe faltaram. Quando finalmente se despediram, ambos sentiam que tinham dado o primeiro passo para curar feridas antigas. Carlinhos esperou Isadora sair do café antes de segui-la discretamente. Observou, enquanto ela pegava o ônibus de volta para casa. Anotou o itinerário, os horários, os pontos onde ela ficava mais vulnerável. Enquanto isso, Fernando voltava para casa com o coração mais leve que havia estado em décadas. Finalmente tinha sua filha de volta, e ela estava disposta a construir um relacionamento com ele. Mas sua boa disposição desapareceu no momento em que viu Rebeca esperando na sala, com uma expressão que ele conhecia bem. Era a face que ela fazia quando estava prestes a interrogá-lo. "Como foi seu dia, querido?" ela perguntou, mas havia uma frieza na voz que não enganava ninguém. "Normal", Fernando respondeu, dirigindo-se para o bar. "Tem certeza, porque Roberto me disse que você saiu cedo do escritório." Fernando parou com o copo na metade do caminho para a boca. "Roberto te disse isso? Ele estava preocupado, achou que você não estava bem. Isso era mentira. Roberto nunca falaria sobre os movimentos de Fernando para Rebeca sem permissão expressa, o que significava que ela estava investigando por conta própria. Estou bem, ele disse friamente. E você? Como foi seu dia? Também normal, fui ao spa. Depois fiz algumas compras. Compras caras. Rebeca ergueu uma sobrancelha. Como assim? Nada, só curiosidade. Eles se olharam em silêncio por um momento, cada um tentando decifrar o que o outro estava pensando. Fernando. Rebeca se aproximou dele e... Nós dois sabemos que alguma coisa está diferente. Há dias você age de forma estranha. Posso ajudar. Não há nada de estranho. Tem certeza, porque se houver algum problema, qualquer coisa que esteja te preocupando, nós podemos resolver juntos, como sempre fizemos. Havia uma ameaça sutil nas palavras dela, mas também algo que soava quase como desespero. Rebeca. Fernando a encarou diretamente. Você me ama? A pergunta a pegou desprevenida. Claro que amo, por que está perguntando isso? E você amava Camila. O rosto de Rebeca empalideceu ligeiramente. Camila, por que está falando sobre ela? Só responda. Você amava minha filha. Eu. Claro, ela era uma criança adorável. Você sabe que adorava ela. Mas Fernando notou a hesitação. A maneira como os olhos dela desviaram por uma fração de segundo. Pequenos sinais que ele havia ignorado durante 22 anos, mas que agora pareciam gritantes. Estou cansado, ele disse finalmente. Vou me deitar. Fernando, espera. Mas ele já estava subindo a escada, deixando Rebeca sozinha na sala com seus segredos e seus medos crescentes. No quarto, Fernando trancou a porta e ligou para Roberto. Descobriu alguma coisa sobre a transferência. Sim, senhor. O dinheiro foi para uma conta em nome de Carlos Silva. Tem passagens na polícia por roubo e extorsão. Carlos Silva. Senhor, tem mais uma coisa. Encontrei registros de outras transferências menores ao longo dos anos, sempre para a mesma conta. Parece que sua esposa mantém contato regular com esse homem há muito tempo. Fernando sentiu o mundo desabar. Há quanto tempo? Pelos registros que consegui acessar, desde 2003. Desde o ano do sequestro, Fernando desligou o telefone e se sentou na cama. A verdade terrível finalmente se revelando. Rebeca não era apenas sua esposa, era a arquiteta de toda sua tragédia. Ela havia orquestrado o sequestro da própria filha. E agora que Isadora havia voltado, Rebeca se sentia ameaçada o suficiente para transferir R$1 milhão para o mesmo criminoso. O que significava apenas uma coisa: sua filha estava em perigo mortal. Fernando não conseguiu dormir. Passou a noite inteira andando de um lado para outro no quarto, o celular na mão, tentando decidir se deveria ligar para Isadora imediatamente ou esperar o amanhecer. A cada hora que passava, sua certeza sobre o envolvimento de Rebeca no sequestro se solidificava, e com ela, o terror de que sua filha estivesse novamente em perigo. Às 6 da manhã, ele não aguentou mais e discou o número dela. Alô? A voz sonolenta de Isadora atendeu. Isadora, sou eu. Desculpe ligar tão cedo, mas preciso falar com você urgentemente. Aconteceu alguma coisa. Sim, você pode sair de casa agora. Preciso te buscar. Agora. Mas eu tenho que trabalhar. Por favor.
A urgência na voz de Fernando a assustou. É sobre sua segurança. Descobri algumas coisas sobre Rebeca, sobre sua esposa. Ela pode estar envolvida no seu sequestro, e se estiver certa sobre o que estou pensando, você está em perigo. Isadora sentiu um frio na espinha. Está bem, me dá 20 minutos. Te busco em 15. Enquanto Fernando saía de casa discretamente pela garagem. Evitando acordar Rebeca, do outro lado da cidade, Carlinhos fazia os últimos preparativos para colocar seu plano em ação. Havia passado a madrugada estudando a rotina de Isadora e identificado o momento perfeito, o estacionamento subterrâneo do shopping, logo após o horário de fechamento, quando ela ficaria sozinha organizando o material de trabalho. Seria fácil fazer parecer um assalto que terminou mal, uma funcionária trabalhando sozinha, ambiente isolado, nenhuma testemunha, perfeito. Carlinhos checou a pistola 38 que carregava no cinto e sorriu. Desta vez, não haveria erros. Fernando chegou ao prédio simples onde Isadora morava em tempo recorde. Ela o esperava na entrada, vestindo jeans e uma camiseta, uma mochila pequena no ombro. O que descobriu? Ela perguntou assim que entrou no carro. Rebeca tem transferido dinheiro regularmente para um criminoso desde 2003, desde o ano do seu sequestro. Fernando dirigia rapidamente, verificando constantemente os retrovisores. Ontem ela transferiu R$1 milhão para ele. Meu Deus! Isadora, eu acho que ela mandou sequestrar você quando criança. E agora que voltou, ela quer terminar o que começou. Isadora sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela quer me matar. Não sei. Espero que esteja errado. Mas não posso arriscar. Fernando pegou a mão dela. Vamos para um lugar seguro enquanto organizo proteção para você. E o trabalho, eu preciso avisar que não vou. Esquece o trabalho, sua vida é mais importante. Mas enquanto Fernando dirigia em direção a um hotel discreto no centro da cidade, seu celular tocou. Era Roberto. Senhor Vasques, sua esposa está tentando localizá-lo. Ligou aqui perguntando onde você estava. Disse que era urgente. Não conte onde estou. Para ninguém. Sim, senhor. Mas tem outra coisa. Consegui mais informações sobre Carlos Silva. Ele tem um histórico de eliminações. É um assassino profissional. Fernando pisou mais fundo no acelerador. Quanto tempo temos? Não sei, senhor, mas se ela contratou ele novamente... Fernando desligou e olhou para Isadora, que havia ouvido parte da conversa. É isso mesmo. Ela contratou um assassino. A voz dela saiu como um sussurro. Parece que sim. Isadora fechou os olhos, tentando processar a informação. A madrasta que ela nem conhecia queria matá-la por dinheiro. Era surreal demais para ser real. Para onde estamos indo? Hotel Downtown, lugar discreto, onde ninguém vai pensar em procurar. Mas Fernando havia subestimado a determinação de Rebeca. Ela havia colocado um rastreador GPS no carro dele meses atrás, suspeitando de possíveis traições conjugais. Agora, esse dispositivo se tornava sua arma para localizar a enteada que ameaçava toda a sua fortuna. Rebeca estava na mansão, falando ao telefone com Carlinhos quando viu o ponto vermelho se movendo no aplicativo do seu celular. Mudança de planos, ela disse. Fernando está com ela. Estão se dirigindo para o centro da cidade. Porra, complica as coisas. Não complica nada. Mata os dois. Vai parecer um assalto que deu errado. E como explico por que o bilionário mais famoso de São Paulo estava num hotel vagabundo com uma funcionária de estacionamento? Rebeca pensou rapidamente. Caso extraconjugal, Fernando descobriu que ela era filha dele e ficou perturbado. Começou um relacionamento doentio com ela, quando tentaram assaltar os dois. Entendi, doentio, mas funciona. Quantos homens você tem disponíveis? 2, além de mim. Suficiente, mas tem que ser hoje. Agora. Relaxa. Em 2 horas, seus problemas acabaram. No hotel, Fernando pagou em dinheiro por um quarto no último andar e pediu para Isadora ficar longe das janelas. Ele ligou para um serviço de segurança privada que conhecia, contratando proteção imediata. Vão chegar em 1 hora, ele disse, desligando o telefone. E agora? Agora esperamos, e eu ligo para a polícia, conto tudo o que descobri. Mas enquanto Fernando discava o número da delegacia,
Isadora foi até a janela e espiou através da cortina. Na rua embaixo, 3 homens saíam de um carro preto e olhavam diretamente para o hotel. Fernando, ela chamou, a voz trêmula. Acho que já é tarde demais. Ele correu até a janela e viu os homens entrando no lobby do hotel. Merda, são eles. Devem ser. Fernando olhou ao redor do quarto, procurando opções de fuga. Escada de incêndio agora. Eles correram para o corredor, mas ouviram passos pesados subindo pela escada principal. Fernando empurrou Isadora em direção à escada de emergência no final do corredor. Anda, anda. Desceram os degraus de metal correndo, o barulho ecoando pelo poço da escada. Quando chegaram ao térreo, Fernando espiou pela porta que dava no beco. Estava livre. Meu carro está do outro lado da rua. Ele sussurrou. Vamos correr juntos. Não para por nada. Eles saíram do beco correndo, mas Carlinhos os viu pela janela do lobby e gritou para os comparsas. Ali, saíram pela escada de incêndio. Os 3 homens correram para a rua. Carlinhos sacou a arma, mas havia muitas pessoas na calçada. Não podia atirar ali. Fernando e Isadora chegaram ao carro, mas na pressa de abrir a porta, Fernando derrubou as chaves quando se abaixou para pegá-las. Viu os 3 homens correndo em direção a eles. Entre no carro! Ele gritou. Eles conseguiram entrar e Fernando ligou o motor, saindo em disparada. Carlinhos e os comparsas correram de volta para o carro deles, iniciando uma perseguição pelas ruas movimentadas do centro. Eles estão vindo atrás. Isadora olhava pelo retrovisor. Fernando dirigia como um louco, desviando de carros, passando sinais vermelhos, tentando usar o trânsito pesado a seu favor. Mas o carro dos perseguidores era mais ágil. Segura firme, Fernando gritou, fazendo uma curva brusca à direita. O pneu cantou no asfalto e eles entraram numa rua mais estreita. O carro de Carlinhos os seguiu, batendo numa motocicleta estacionada no processo. Fernando! Isadora gritou. Eles têm armas. Ela viu Carlinhos esticando o braço pela janela. Mirando o pneu traseiro do carro deles, o tiro ecoou pela rua e o pneu explodiu. Fernando perdeu o controle do veículo, que derrapou e bateu numa árvore na lateral da rua. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio, exceto pelo barulho do motor superaquecido. Você está bem? Fernando perguntou, vendo sangue na testa de Isadora. Estou, ela disse, tocando o ferimento. E você? Vamos, temos que sair daqui. Eles saíram do carro cambaleando. O carro de Carlinhos parou a 50 metros de distância, e os 3 homens saíram com armas na mão. Fernando olhou ao redor. Estavam numa rua residencial. Algumas pessoas nas janelas observando o acidente. Um estacionamento abandonado ficava do outro lado da rua. Ali, ele apontou. Vamos nos esconder até chegarem. Eles correram para o estacionamento vazio, mas Carlinhos gritou. Não adianta correr. Vocês 2 vão morrer hoje, no estacionamento escuro. Fernando e Isadora se esconderam atrás de um pilar de concreto. Ela estava tremendo, mas não de medo. Era outra coisa, uma sensação estranha, como se alguma coisa familiar estivesse acontecendo. Fernando, ela sussurrou. Eu já estive num lugar assim antes. Como assim? Um estacionamento, homens maus me perseguindo. Fragmentos de memórias começavam a voltar. Eu me lembro de gritar por você, por papai. Fernando sentiu o coração apertar. As memórias dela estavam voltando justamente no momento mais perigoso. Os passos dos 3 homens ecoavam pelo estacionamento vazio. Eles estavam se aproximando. Quando eu disser, você corre para aquela saída ali. Fernando sussurrou, apontando para uma porta nos fundos. Não importa o que aconteça comigo. Não vou te deixar. Isadora. Não. Ela segurou o braço dele com força. Não vou perder você de novo. Não agora que me lembro. Foi quando Carlinhos apareceu do outro lado do pilar, sorrindo friamente. A arma apontada para eles. Que cena tocante, ele disse. Pai e filha reunidos. Pena que a reunião vai durar pouco. Carlinhos, Fernando disse, reconhecendo o homem à sua frente. Então é você. Me conhece. Carlinhos sorriu, mantendo a arma firme. Que honra! O grande Fernando Vasques conhece meu nome. Rebeca me contou sobre você, sobre o que vocês fizeram com minha filha. Ah, ela contou.
Carlinhos deu uma risada amarga. Que mulher traíra! Mas não se preocupe. Em alguns minutos vocês dois vão estar reunidos no inferno. Fernando empurrou Isadora para trás dele, protegendo-a com o próprio corpo. Ela não tem nada a ver com isso. O problema é comigo. Tem tudo a ver. Carlinhos gritou. Você sabe quantos anos eu passei sendo chantageado por aquela víbora? 22 anos pagando silêncio porque deixei a menina viva, e agora ela volta para ferrar com a vida de todo mundo. Isadora sentia as memórias explodindo em sua cabeça como fogos de artifício. Cada palavra de Carlinhos desbloqueava fragmentos do passado que havia perdido. Eu me lembro de você, ela disse de repente, a voz saindo mais forte que esperava. Você foi quem me bateu na cabeça. Carlinhos a olhou com interesse mórbido. Olha só, a memória voltou. Que pena que vai durar pouco. Por que você fez isso? Eu era só uma criança. Dinheiro, princesinha. Sua madrasta me pagou muito bem para fazer você sumir. Só que você era mais teimosa do que imaginei. Os outros dois comparsas apareceram dos lados, cercando Fernando e Isadora. Não havia para onde correr. Sabe o que mais me incomoda? Carlinhos continuou, se aproximando. É que se você tivesse morrido naquele dia como deveria, eu não teria passado 22 anos sendo sangrado por aquela megera. Ela me chantageava sempre que precisava de algum favorzinho. Fernando sentiu a raiva explodir dentro dele. Você destruiu minha família. Sua esposa destruiu sua família. Eu só fui a ferramenta. Foi quando Isadora fez algo que ninguém esperava. Ela saiu de trás de Fernando e caminhou diretamente em direção a Carlinhos. Isadora, não! Fernando gritou. Você quer me matar! Ela disse, parando a 2 metros de Carlinhos. Então me mata, mas deixa meu pai em paz. Que corajosa! Carlinhos riu. Igualzinha quando era criança. Você gritava que seu papai ia me encontrar e me punir. E ele encontrou. Carlinhos franziu a testa. Como assim? Você acha mesmo que estamos aqui sozinhos? Isadora sorriu apesar do medo. Que meu pai seria idiota de vir para um lugar isolado sem proteção? A dúvida apareceu no rosto de Carlinhos. Ele olhou ao redor, procurando sinais de emboscada. Foi o que Fernando precisava. Ele se jogou sobre Carlinhos, tentando desarmar. Os dois rolaram pelo chão, lutando pela arma. Pega eles! Carlinhos gritou para os comparsas. Mas Isadora não era mais a criança indefesa de 22 anos atrás. Quando um dos homens se aproximou dela, ela pegou um pedaço de ferro enferrujado do chão e acertou a cabeça dele com força. O homem caiu tonto, e Isadora pegou a arma que ele carregava, para trás. Ela gritou para o terceiro homem, que hesitou ao ver que a situação havia se invertido. Fernando e Carlinhos continuavam lutando. O criminoso era mais forte, mas Fernando lutava com o desespero de um pai protegendo a filha, com um movimento súbito. Ele conseguiu arrancar a arma das mãos de Carlinhos e se afastou, ofegante. Agora quem está ferrado é você, Fernando disse, apontando a arma. Carlinhos levantou as mãos, mas sorriu. Você não vai me matar, bilionário. Você é boizinho demais para isso. Quer apostar? Fernando. Isadora se aproximou, ainda segurando a outra arma. Vamos chamar a polícia. Não vamos nos rebaixar ao nível dele. Carlinhos deu uma risada. Que família bonitinha, pai e filha unidos contra o mundo. Pena que isso não vai durar. Por que não vai durar? Fernando perguntou. Porque vocês acham que a Rebeca vai deixar isso passar? Ela tem muito mais recursos que vocês imaginam. Outros contatos. Outros favores para cobrar. Carlinhos cuspiu sangue no chão. Hoje vocês escaparam, mas amanhã ela vai estar na cadeia. Fernando disse firmemente. Vocês são muito ingênuos. Foi quando ouviram sirenes se aproximando. Fernando havia conseguido enviar um sinal de emergência para a empresa de segurança antes da perseguição começar. A polícia. Isadora suspirou aliviada. Policiais armados invadiram o estacionamento. Encontrando a cena, Fernando e Isadora de pé, armados, com 3 criminosos no chão, 2 desacordados e um com as mãos para cima. Não atirem! Fernando gritou. Somos as vítimas. Demorou alguns minutos para explicar a situação, mas quando os policiais verificaram os antecedentes criminais de Carlinhos e seus comparsas, tudo ficou claro. 1 hora depois, na delegacia,
Fernando e Isadora prestavam depoimento enquanto Carlinhos era interrogado em outra sala. O criminoso, percebendo que estava acabado, decidiu cooperar completamente. Rebeca Vasques contratou o sequestro em 2003. Ele confessou ao delegado. Me pagou 500 mil para fazer a menina desaparecer. Quando a operação deu errado e ela sobreviveu, Rebeca me chantageou para manter silêncio. E ontem, ela descobriu que a menina tinha voltado e me contratou para matar os dois. R$1 milhão. O delegado olhou para Fernando através do vidro espelhado. Temos evidência suficiente para prender sua esposa. Prendam ela. Fernando disse sem hesitação, enquanto uma equipe policial se dirigia para a mansão no Morumbi para prender Rebeca. Fernando e Isadora estavam sentados numa sala da delegacia, finalmente a sós. Como se sente? Ele perguntou. Estranha. Isadora respondeu, tocando a caneta dourada que sempre carregava no bolso. As memórias estão voltando aos poucos. É como se um filme antigo estivesse sendo reproduzido na minha cabeça. Do que você se lembra? De você cantando para eu dormir, de me chamar de borboleta dourada, do jardim da nossa casa. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Pai, por que ela fez isso conosco? Fernando a puxou para um abraço apertado. Ganância, minha filha. Ganância pura. Você pode me perdoar. Me perdoar pelo quê? Por ter esquecido de você? Por ter vivido todos esses anos sem saber quem eu era? Fernando segurou o rosto da filha entre as mãos. Você não tem nada a ser perdoada, Camila. Você era uma criança. Foi vítima de uma tragédia. E mesmo assim, se tornou uma mulher incrível, forte, corajosa. Isadora, ela disse suavemente. Pode me chamar de Isadora ou Camila Isadora se quiser, mas Isadora é quem eu me tornei, é quem eu sou. Camila Isadora Vasques. Fernando sorriu através das lágrimas. Perfeito. Um policial entrou na sala. Senhor Vasques, prendemos sua esposa. Ela tentou fugir, mas conseguimos alcançar no aeroporto. Tinha uma mala cheia de dinheiro e passagens para a Suíça. Fernando assentiu. E agora? Agora vocês podem ir para casa. Vamos precisar de mais alguns depoimentos nos próximos dias. Mas o caso está praticamente fechado. Do lado de fora da delegacia, pai e filha caminharam devagar até o carro que Roberto havia levado para buscá-los. Para onde vamos? Isadora perguntou. Para casa. Fernando respondeu. Nossa casa. E Dona Célia? Vamos buscar ela no hospital. Ela faz parte da família agora. Isadora sorriu, sentindo-se completa pela primeira vez em 22 anos. Tinha um pai que a amava, uma mãe adotiva que a criara com carinho, e finalmente sabia quem era. Pai. Sim. Obrigada por nunca ter desistido de me procurar. Fernando beijou a testa da filha. Eu sempre soube que você voltaria para casa, minha pequena borboleta dourada. Isadora pegou a caneta dourada no bolso e a segurou entre eles. Ela me trouxe de volta para você. Não, Fernando disse, olhando nos olhos verdes da filha. Foi o amor que nos trouxe de volta um para o outro. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do escritório de Fernando, iluminando a placa dourada sobre a mesa. Fundação Camila Isadora Vasques, reunindo famílias. Isadora estava sentada na cadeira ao lado, revisando a lista de casos que receberiam atenção naquela semana. Temos 17 crianças desaparecidas só este mês, ela disse, olhando os relatórios. E 3 casos de possíveis reunificações. Fernando sorriu, observando a filha. Em 6 meses, ela havia se transformado numa força da natureza quando se tratava de ajudar outras famílias. Mantinha a humildade e a determinação que Célia havia cultivado nela, mas agora com recursos ilimitados para fazer a diferença. E aquele caso de Recife, o menino que foi encontrado depois de 5 anos, Gabriel, Isadora sorriu. A reunião com a família acontece hoje à tarde. Eles vão viajar para cá amanhã. A vida havia mudado drasticamente para ambos. Fernando vendera a mansão no Morumbi, muitas memórias dolorosas, e comprara uma casa menor, mais aconchegante em Higienópolis. Célia, completamente recuperada da pneumonia, havia se mudado para uma suíte no térreo, onde cuidava de um jardim magnífico que ela e Isadora planejaram juntas, como Dona Célia está hoje. Fernando perguntou.
Radiante, está preparando aquele bolo de cenoura que você adora para o almoço. Isadora riu. Acho que ela está mais feliz que nós dois juntos com essa nova vida. Ela merece 20 anos cuidando de você sozinha. E agora tem uma família inteira para mimar. Realmente, a relação entre Fernando e Célia havia se desenvolvido de forma natural e carinhosa. Ele via nela a mulher que havia salvado e criado sua filha quando ele não pôde. E ela via nele o pai que Isadora sempre mereceu ter. Juntos, formavam uma família não convencional, mas profundamente unida. O telefone tocou, interrompendo o momento. Roberto entrou discretamente. Senhor Vasques, o advogado está na linha. É sobre o julgamento. Fernando atendeu, enquanto Isadora fingiu não prestar atenção, mas claramente escutava cada palavra. Entendo, e sim, 25 anos? Não, está certo. Obrigado. Ele desligou e olhou para a filha. Rebeca foi condenada, 25 anos de prisão. Isadora assentiu em silêncio. Durante o julgamento, que havia acontecido no mês anterior, ela testemunhara com uma força e clareza que impressionaram a todos. Enfrentara Rebeca diretamente, contando sua versão dos fatos, descrevendo as memórias que haviam retornado. Rebeca, por sua vez, havia tentado se fazer de vítima até o final, alegando que foi manipulada, que nunca quis realmente machucar ninguém. Mas as evidências eram esmagadoras, os registros bancários, o depoimento de Carlinhos e, principalmente, a frieza com que havia planejado tudo. Como você se sente? Fernando perguntou. Aliviada. Isadora respondeu honestamente. E triste também. Não pela punição dela, mas por todo o tempo perdido, por tudo que ela destruiu por ganância. Mas olha tudo que construímos. Isadora sorriu, olhando ao redor do escritório. As paredes estavam cobertas de fotos, crianças reunidas com suas famílias, cartas de agradecimento, reportagens sobre o sucesso da fundação. Em apenas 6 meses, eles haviam conseguido reunir 15 famílias. Sabe o que mais me orgulha? Ela disse. O quê? É que cada criança que ajudamos a voltar para casa é uma vitória sobre o que Rebeca representava. Cada família reunida é uma prova de que o amor sempre vence a ganância. Fernando sentiu o peito aquecer. Sua filha havia se tornado não apenas uma empresária competente. Ela agora era oficialmente vice-presidente da construtora também, mas uma força genuína para o bem no mundo, falando em reunir famílias. Isadora disse, pegando um envelope especial da mesa. Chegou algo importante hoje. O que é? O primeiro caso internacional. Uma menina brasileira que desapareceu há 3 anos foi encontrada na Argentina. A família está desesperada para trazê-la de volta. Fernando olhou o relatório. Vamos precisar expandir a operação. Já estou cuidando disso. Conversei com aquele detetive de Buenos Aires que você me indicou. Eles trabalharam juntos por mais 1 hora. Planejando estratégias, revisando casos, coordenando esforços. Era incrível como funcionavam bem em equipe, complementando as habilidades um do outro. No final da tarde, estavam os 3, Fernando, Isadora e Célia, no jardim da casa, tomando chá e observando as borboletas que Célia havia atraído com suas flores especiais. Dona Célia, Fernando disse, quero agradecer mais uma vez por tudo que a senhora fez pela Isadora. Fernando, meu querido. Célia sorriu. Quantas vezes preciso dizer que não precisa agradecer? Ela foi a bênção da minha vida. Mas foi você quem a transformou na mulher incrível que ela é hoje. Não. Célia balançou a cabeça. Foi o amor dela, o seu, e de alguma forma, o meu, todos juntos. Isadora se levantou e beijou a testa da mãe adotiva, depois a do pai. Vocês 2 são as melhores pessoas do mundo. Ei, Fernando protestou. Você também conta. Eu sou o produto de vocês 2, o melhor de ambos. Eles riram. E naquele momento, parecia impossível que tivessem passado por tanta dor e separação. A família que Rebeca havia tentado destruir não apenas sobrevivera, mas prosperara de forma mais forte e unida. O telefone de Isadora tocou. Era Roberto. Isadora. Chegou a família de Gabriel. Eles estão no aeroporto. Já vamos buscar. Ela respondeu se levantando. Pai, vem comigo. Claro, no aeroporto.
Eles esperavam na área de desembarque quando viram um casal na casa dos 40, claramente nervosos. Olhando ao redor, a mulher segurava uma foto antiga nas mãos. Senhor e Senhora Oliveira. Fernando se aproximou. Sim, a mulher respondeu, os olhos se enchendo de lágrimas. Vocês são da fundação. Somos. Isadora disse calorosamente. Eu sou Isadora, e este é meu pai, Fernando. Onde? Onde está nosso menino? O pai perguntou, a voz embargada. Está no hotel, com a assistente social. Mas antes de encontrá-lo, queremos conversar com vocês. Explicar como será o processo de readaptação. Durante o caminho para o hotel, Fernando observava Isadora conversando com os pais de Gabriel, orientando-os com uma sensibilidade e compreensão que só alguém que havia passado pela mesma experiência poderia ter no hotel. Quando Gabriel, agora com 10 anos, viu os pais pela primeira vez em 5 anos. O reencontro foi mágico. Lágrimas, abraços, palavras de amor que haviam sido guardadas por tanto tempo. Isadora e Fernando observavam de longe, permitindo que a família tivesse seu momento privado. Obrigada. Isadora sussurrou para o pai. Pelo quê? Por me ensinar que vale a pena lutar pelas pessoas que amamos. Por nunca ter desistido. Por me mostrar que o amor verdadeiro resiste a qualquer coisa. Fernando a puxou para um abraço. Obrigado você, minha pequena borboleta dourada, por ter voltado para casa. Isadora tirou a caneta dourada do bolso. Ela ainda a carregava sempre consigo e a segurou entre eles. Sabe o que descobri sobre esta caneta? O quê? Não era só um presente, era uma promessa. Uma promessa de que, não importa o que acontecesse, nós sempre encontraríamos um caminho de volta um para o outro. Fernando beijou a testa da filha. E encontramos, do outro lado do saguão do hotel, Gabriel corria em direção aos pais, que o ergueram nos braços como se fosse a primeira vez. Mais uma família reunida, mais uma vitória contra a escuridão. Isadora olhou para Fernando e sorriu. Quantas outras borboletas douradas ainda estão perdidas por aí, esperando para voltar para casa? Quantas você quiser ajudar a encontrar? Ele respondeu. Temos o resto de nossas vidas para isso. E enquanto saíam do hotel, pai e filha lado a lado, uma borboleta dourada real pousou na mão de Isadora por um momento, antes de voar em direção ao céu, como se fosse um sinal de que tudo estava exatamente como deveria estar. Algumas borboletas douradas precisam de 22 anos para voltar para casa, mas quando finalmente voltam, trazem consigo a força para ajudar outras a encontrar o caminho. E assim, a história que começou com dor e separação se transformou numa missão de amor e reencontro que duraria para sempre.